Olá, pessoal. Eu sou Irene Cardotti. Hoje nós vamos falar sobre constelações sistêmicas no direito. Convidei um grande amigo que me acompanha há muitos anos, que tem a sua primeira formação em administração, depois fez direito, advogado, e ele melhor do que ninguém para falar. Olá, Cláudio. Olá, doutora. Tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. Então, hoje estamos aqui para falar sobre um depoimento pessoal dentro da constelação familiar. Como a doutora ela informou, eu tenho uma formação inicial em administração de empresas e depois eu acabei conhecendo a doutora e começamos a trabalhar com uma vivência dentro de constelações familiares. Isso acabou me levando para uma segunda formação, que é o direito, e, em paralelo, quando eu realizava a formação de direito, eu conheci a mediação e a conciliação. Então, nesses 20 anos, né, doutora, que a gente tem de vivência, eu comecei inicialmente com uma terapia com ela, onde eu tratava de um rompimento de uma relação, e eu me sentia muito culpado por esse rompimento. E aí, através da terapia, a doutora iniciou a constelação familiar, praticamente eu acompanho já desde o primeiro grupo dela, e eu aprendi, nesse tempo de constelação, a visualizar um sistema inconsciente de uma ação de relacionamento, que essa culpa que eu tinha, na realidade, ela não era uma culpa individual, era uma culpa que foi causada pelos dois. Ou seja, num relacionamento não existe um culpado, e sim existe os dois culpados, né? Ou os dois responsáveis. Ou os dois responsáveis, né? Pela continuidade ou pelo término da relação. Exatamente. Ou seja, energeticamente, os dois acabam contribuindo para esse rompimento. E aí que a constelação entra, onde você tem um aprendizado de uma repetição de um padrão, onde você pode estar ligado esse padrão aos seus antepassados, e você faz a sua constelação para tirar esse emaranhado, né? E com essa constelação você aprende a não julgar, a não pensar, a não tentar entender o que acontece nesse plano que hoje nós estamos, porque a constelação, eu diria que ela é mágica, né? Ela faz um movimento da alma e as coisas vão acontecendo, talvez não de imediato, mas a partir do momento que você aceita o movimento, ele flui. E aí, com isso, eu diria que é aí que está a magia do movimento da alma. Então, praticamente, essa foi a minha primeira constelação que eu fiz com a doutora. E eu fiz uma constelação mais recente com ela, porque eu tinha uma repetição de provas, no caso, para admissão na OAB, e eu não conseguia dar fluência nessas provas, eu sempre ficava na segunda fase. E aí foi quando a doutora ela me convidou para fazer uma constelação praticamente uma semana antes da prova. E aí nessa constelação ficou evidente que eu estava honrando um antepassado familiar e que existia dentro desse ambiente familiar um amor que era um amor para uma realização de um futuro profissional em função dessa honra. E aí eu me sabotava. E uma vez que eu constelei isso, eu consegui enxergar essa sabotagem que eu realizava e tive a felicidade, nessa próxima vez que eu prestei o exame, de conseguir minha carteirinha da OAB. Então, hoje eu tenho uma formação como advogado. E foi em seguida, né, a constelação? Foi bem em seguida. Foi praticamente uma semana antes de fazer o exame. Porque assim, me chamava muito a atenção, que eu sabia que você estudava, que você estava preparado. Eu falei, algo tem aí, Cláudio. Vamos olhar para isso? Foi o feeling que a senhora teve, né? Aí você aceitou o convite, nós fizemos,
E foi uma coisa incrível, porque a sincronicidade mostrou a quem você estava leal dos seus ancestrais. Sim. E diante disso, você teve sucesso na prova. E aquela coisa, né? As coisas, às vezes, os nossos antepassados, nossos familiares, eles têm aquele amor, mas aquele amor doentio que a senhora fala, né? Sim. E a partir do momento que você tem esse amor doentio, você não enxerga e acaba prejudicando até o movimento que você faz. E a partir do momento que você constela e enxerga isso, você entrega para as pessoas aquilo que é dela. Isso. E deixa para nós somente o que nos pertence. Sim. E talvez nesse momento é que eu deixei as minhas mochilas, vamos dizer assim, e recebi só aquilo que eu teria que receber de forma positiva. E isso acabou, de certa forma, me ajudando a conseguir a minha carteira da OAB, a tão sonhada, né, e difícil carteira da OAB. Que é verdade, não é um exame simples. Exatamente. E aí, dentro de tudo isso, eu acabei também indo para um lado da mediação e da conciliação, que tanto a constelação como a mediação e a conciliação, elas são métodos hoje de pacificação de conflitos, né, que buscam essa paz e não vamos falar, a lide, né, que a gente fala que é a briga entre advogados para poder conseguir um ganhar. Então, a gente não trabalha hoje com um ganha. Praticamente aquela coisa de entregar e receber, ou seja, é o ganha-ganha, onde você acaba dividindo as coisas para todo mundo ter uma solução pacificada e que agrade a todos. Então, aí poderia-se dizer assim, numa das ordens, né, do amor do Hellinger, que é o dar e o receber. Sim. E de uma forma hierárquica. Sim. Eu costumo dizer assim que hoje as ordens do amor de Hellinger são praticamente os pilares que eu também utilizo como vamos falar tudo junto dentro das técnicas que eu aprendi na minha capacitação de mediação e conciliação. Muito obrigada, Cláudio, pela sua presença, pela sua contribuição e até outro dia. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir e mostrar o nosso trabalho. Muito obrigada.